observe ainda esse senhor de terno cinza fazendo círculos com seu dedo no ar. Compare as imagens novamente. Seria tudo isto apenas uma coincidência? Você pode não acreditar, mas o que estamos vendo é um culto em uma igreja evangélica pentecostal. Vocês viram só? Eu vou botar mais um pedacinho pra vocês verem que uma dessas pessoas, ela chega, parece que dá um passe no rapaz, né? Como na Umbanda mesmo, dá um passe, e depois desse suposto passe, então ele sai girando como que envolvido com algum... Ele vai guerrear por você. Essa guerra não é tua, essa guerra é de Deus. Vai guerrear lá dentro do teu lar. Toda maldição ele vai arrancar. Vai dar de poder, vai cantar na luta, louca vai ser. Vai contigo, vai. Fui convidado pra festa. Eu saí da moça da rede, cama na moça da bacana. Quando Deus está na frente, ninguém vai entender. Ele O que é reteté ou cair no espírito? Diferente do que muita gente pensa, o reteté não surge do pentecostalismo. Foi um movimento que surgiu paralelo ao movimento pentecostal. Há registros históricos, segundo consta na revista Defesa da Fé, que em 1923, Gunnar Wingren,
um dos maiores fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, foi informado de que certo movimento pentecostal começava a alastrar-se por Santa Catarina. Sem perda de tempo, Wingren deixou Belém do Pará, berço do pentecostalismo brasileiro, e embarcou para o sul. No endereço indicado, veio ele a constatar: não se trata de Pentecostes, mas feitiçaria e baixo espiritismo. O movimento do reteté não é de origem brasileira, mas estrangeira, que na verdade esse nome só é conhecido aqui no Brasil. O seu nome real é Unção de Toronto, por pertencer à prática esotérica da Igreja Comunhão da Videira do Aeroporto de Toronto, no Canadá. Uma das igrejas que mais deram notoriedade ao movimento do reteté a partir de 1994. Na mesma revista que citei acima diz: ao contrário das demais igrejas pentecostais, que buscam preservar a ortodoxia doutrinária, a Igreja do Aeroporto granjeou surpreendentemente notoriedade em virtude das manifestações que ocorriam em seus cultos. Dizendo-se cheios do Espírito, os frequentadores dessa igreja começaram a manifestar-se de maneira estranha e até exótica. Em dado momento, todos punham-se a rir de maneira incontrolável. Alguns chegavam a rolar pelo chão. Justificando essa bizarra, alegravam-se tratasse de gargalhada santa. Outros iam mais longe. Não se limitavam ao estrepitoso dos risos. Saíam urrando como se fossem leões, como carneiros, ou gritando, como guerreiros. E ainda outros caíam no espírito. A teologia do continuismo é a grande fonte que alimenta modismo dessa natureza, e continuarão surgindo outros. O que é a teologia do continuismo? É a crença de que a revelação divina continua, mesmo com o encerramento do cânon das Escrituras. Os seguidores dessa teologia acreditam que Deus fala fora das Escrituras, por ser Deus maior que as Escrituras e por Deus continuar agindo na história. Assim, a Bíblia não passa de uma fonte de demais coisas que Deus tem para revelar. Daí o grande amontoado de apóstolos, patriarcas, papas, profetas, tendo novas revelações de forma de dogmas, unção profética, atos proféticos, unção de Toronto, remas, idas ao inferno, idas ao céu, aparições de Maria, segredos de Fátima ou outro evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso é uma heresia segundo as Santas Escrituras. Preste atenção nesse culto que foi realizado em 1994, sem a influência do reteté ou cair no espírito. Agora preste atenção
com a influência do reteté ou cair no espírito, o que os cultos se tornou nos dias atuais.